Olá, pessoal do nono ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História. Na aula de hoje, introduzindo, um novo assunto, que vai ser Brasil, República Nova, tá certo? Na realidade, esse assunto a gente inicia falando aí sobre a Era Vargas, né? Era Vargas aí que vai durar 15 anos, tá certo? E como é que começa esse processo, né? Primeiro, alguns antecedentes, né, que eu vou comentar aqui com vocês. Vamos ter a crise de 29, né, que vai afetar todo mundo, exceto a União Soviética, mas aí, no caso, vai afetar o Brasil também, né? Os Estados Unidos era o principal comprador, né, de café, do café brasileiro, e com a crise, os Estados Unidos não vai poder comprar, né, esse produto. E aí o Brasil não tem para quem vender, tá certo? Inclusive, o governo brasileiro, em muitos momentos, vai queimar o café, porque não tem quem compre, tá certo? E essa crise de 29, ela vai não só afetar o Brasil economicamente, como também politicamente, tá certo? Não sei se vocês lembram, mas a política brasileira era baseada na alternância, né, de dois estados brasileiros no executivo, né, no cargo de presidente. Então, uma hora estavam os paulistas, né, representados aí pelo PRP, pelo Partido Republicano Paulista. Outra hora estava o PRM, né, o Partido Republicano Mineiro, né, a república ou a política do café com leite, tá certo? Então, os grandes produtores de café, o grande produtor de leite, que no caso é Minas Gerais, Café São Paulo, se alternavam, né, no poder executivo. Só que quando chega em 1929, os cafeicultores paulistas pensaram o seguinte: será que o novo presidente mineiro, que no caso seria um mineiro, Washington Luiz era um paulista, será que o novo presidente que vai ser apoiado pelo PRM podia ser mineiro, podia ser de outro estado, mas tinha que ser apoiado pelo Partido Mineiro? Será que ele vai conseguir é, é, dar um fim nessa crise? Será que ele vai continuar com essa política, principalmente com a questão do café, né, de o governo estar comprando esse café? E aí o Washington Luiz fica com receio, não só ele, mas os cafeicultores paulistas. E aí o Washington Luiz vai romper com essa República do Café com Leite quando apoia o Júlio Prestes, né? O Washington Luiz, em vez de deixar, né, um partido mineiro lançar um candidato, no caso as duas federações iriam apoiar, o Washington Luiz lança um candidato paulista, que vai ser o Júlio Prestes. Com esse rompimento, né, vai se formar a Aliança Liberal, e essa Aliança Liberal vai ser formada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e outros estados, né, vão participar dessa Aliança Liberal. Com destaque aí, né, para o Rio Grande do Sul, que vai ter o Getúlio Vargas como candidato a presidente, como também a Paraíba, que vai ter o Epitácio Pessoa, tá certo? E aí, nas eleições do comecinho de 1930, vai ser vencida pelo Júlio Prestes, tá? Júlio Prestes vai sair como vencedor, tá bom? Nas campanhas dos dois, o Júlio Prestes com a mesma ideia do Washington Luiz, de manter essa política, né, de autonomia para as federações, essa política que vinha do café com leite, né, que a gente já discutiu muito, e o Getúlio Vargas com um discurso um pouco diferente. O Getúlio Vargas com um discurso que queria acabar com essa república, né, com essa república oligárquica, no qual tinha o voto de cabresto, né? O Getúlio Vargas com essa ideia de um discurso mais progressista, né? Um discurso de melhora para a classe trabalhadora, tá? Um discurso que iria trazer algumas leis para melhorar a vida dessa classe operária, não só da classe operária, mas também dos camponeses.
Então, Getúlio Vargas que vinha com um discurso muito diferente do que a gente via na República Velha. Até porque o discurso da República Velha era uma política, na realidade, para poucos, né? Vocês lembram, né? Tem a questão dos coronéis, né? Que detinham uma boa quantidade de votos, principalmente dos seus trabalhadores, que era aquele famoso voto de cabresto, não é isso? Aquela troca de favores que era chamada de política dos governadores, tá? Então, o Getúlio Vargas, ele vai dizer que tinha que se acabar com isso. Era necessário para que o Brasil se desenvolvesse, para que o Brasil se industrializasse, era necessário que isso acabasse, que essa política, né, é, é, da República Velha, ela tivesse fim, tá? E quando Júlio Prestes sai como vencedor, a Aliança Liberal vai apontar fraude nas eleições. Mas olha, essa eleição foi fraudada, tá? E aí, juntamente com o assassinato de João Pessoa, estava havendo conflitos internos na Paraíba, tá? A famosa revolta de Princesa, né? E aí o João Pessoa ele vai ser assassinado, né? Pelo João Dantas, tá? E isso vai ser o estopim da Revolução de 30, porque a Aliança Liberal, né, vai apontar que o assassinato de João Pessoa foi mandado, né, pelos paulistas, né, pelo Júlio Prestes, pelo Washington Luiz, pelo grupo deles, né? E aí, nesse momento, vai acontecer a Revolução de 30. O Getúlio Vargas vai ter o apoio de grande parte dos militares, né, os tenentes, vai ter apoio de uma parte da burguesia, apoio de uma classe operária, tá certo? E outros estados vão apoiar o Getúlio Vargas, né? O Rio Grande do Sul, ele vai conquistando esse apoio a partir do momento que ele marcha do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, tá certo? E aí ele, quando chega no Rio de Janeiro, dá um golpe, né? Eu coloquei até entre aspas aí Revolução de 30, né? Mas a gente pode chamar de golpe de 30 também, porque o Getúlio Vargas, segundo, ele não comprovou nenhum tipo de fraude, então, e no caso teria que haver novas eleições, então ele dá um golpe, né? O termo Revolução de 30 vai mais para a visão, né, de quem está fazendo essa revolução, né? No caso, o Getúlio Vargas, mas a gente pode chamar de golpe de 30, tá certo? Porque o Getúlio Vargas retira um presidente que foi eleito, que no caso era o Washington Luiz, o Júlio Prestes não chega nem a assumir, né? Não chega nem a assumir o cargo de presidente. E aí, o Getúlio Vargas, juntamente com o seu grupo, depõe o Washington Luiz, certo? Então, esse é mais ou menos como isso acontece, como a gente chega à Era Vargas, né? Tá aí, Brasil República Nova, mas nesse capítulo a gente vai tratar da Era Vargas, tá? É o nome que o Getúlio Vargas dá a esse momento. Ele fala que tudo que veio antes dele é velho, por isso que chamamos de República Velha, né? Essa primeira república que vai de 1889 a 1930. E ele fala que a partir de 30 tudo que vai ter ali é novo, e ele chama de República Nova, tá certo? E algumas consequências imediatas dessa revolução, né? Quem vai perder com isso, né? Quem vai perder com a subida de Vargas ao poder? Vai ser a oligarquia, as oligarquias estaduais, né? Porque elas tinham muitas autonomias, tinha muita autonomia nos estados, né? E Getúlio Vargas vai retirar essa autonomia. Por exemplo, vai tirar os governadores dos estados e vai nomear interventores militares, né? Tenentes, tá certo? Então, olha aí, Vargas colocou os tenentes no comando dos estados como interventores, e aí, principalmente, ele vai dar a mão aos seus aliados, né? Então, vai nomear os interventores, que eram os tenentes, vai trazer o poder legislativo para o executivo, né? Ele vai fechar a Câmara, né? Vai fechar a Câmara. Tinha um mosquito ali na Câmara, por isso que eu falei Câmara. Tá certo? Então ele vai fechar o Congresso, né? Vai centralizar o poder dele, tá certo? Com isso ele vai tirar os aristocráticos de vez da política, vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, né? E vai dar isso para os burgueses. Então ele está ali
dando a mão a quem apoiou ele, né? O Ministério da Saúde e Educação, ele vai, de certa forma, dar para a classe média, tá certo? E vai criar muitos outros segmentos, né? Muitos outros órgãos. Eleitoral, trabalhista, né? E órgãos militares, tá certo? Então, o Vargas vai fazendo isso para quê, né? Claro, é uma política de desenvolvimento dele, de governo, sim, mas também para beneficiar os seus apoiadores. Claro, até porque ele precisava se manter no poder, né? Então, não é à toa que Vargas é um dos maiores políticos, né, da história política brasileira, certo? Então, nossa aula de hoje é introdutória, tá certo? Amanhã a gente discute sobre as três partes, né, do governo do Getúlio Vargas, tá certo? As principais medidas, né, que ele vai tomar, né, nos seus governos, né, vão ser aí divididas em três partes. Acredito que amanhã a gente vai ver duas partes do seu governo, certo? Então, até a próxima aula e até mais.